Papai, Oi, filha. onde você vai? Papai, meu amor. Papai vai para Brasília representar nossa nação, defender nossa pátria, entendeu? Lutar pelos nossos direitos, tá bom? Papai está lá representando todos que estão em casa, que vão estar assistindo, torcendo e orando pela melhoria do nosso país, tá bom? Muitos bolsonaristas foram às ruas no dia 7 de setembro. E muitos acreditam de pé junto que são patriotas. E saíram de casa, viajaram, gastaram dinheiro, dormiram em barracas no meio do relento. E aí, menino, levaram bomba de gás, levaram bala de borracha, spray de pimenta na cara. Tudo isso para libertar o Brasil. Isso é tudo burrice. Mas aí vem uma pergunta simples. Libertar o Brasil de quê? Eles acreditam que o problema do Brasil é o STF. São os ministros do STF. Então vamos aqui analisar os problemas mais recentes e tentar achar assim uma relação com o STF. Milhares de pessoas que morreram de Covid porque o governo, pastores e apoiadores espalharam fake news. Atrapalharam o trabalho de governador, de prefeitos querendo fazer o isolamento social. Governo federal e pastores receitando medicamentos sem comprovação científica. Deixaram milhares de testes de Covid vencer. Não deram suporte a hospitais. Deixaram pessoas morrer sem oxigênio. Demoraram para comprar vacina porque estavam negociando propina. Onde é que entra o STF nessa equação, meu filho? 2. Desvalorização da moeda. Aumento do dólar. Dólar é trigo, trigo é pão. 3. Queda do PIB. 4. Inflação. 5. Aumento da cesta básica. 6. Sucateamento da educação e do SUS. E 7. Dolarização do petróleo com aumentos seguidos do combustível. Agora responda pra mim, patriota, qual desses 7 é culpa do STF? Sério, gente, por favor, fiquem à vontade, eu quero mesmo ler, ouvir os argumentos de vocês. Agora, pelo amor de Deus, não vale responder. E o Lula, e o PT, e a Dilma, e o João Goulart, e o Getúlio Vargas, e o Dom Pedro I. Gente, tô falando porque eles respondem isso mesmo. Olha, o governo que a gente tá, o governo atual, é governo de Bolsonaro. Bolsonaro não, assim, Bolsonaro e dos filhos, porque tem até vereador federal. Gente, pra mim, patriotismo é lutar pelo povo brasileiro. É lutar pela liberdade econômica do Brasil, é lutar pela reindustrialização e independência tecnológica. E para isso nós precisamos investir em ciência e tecnologia dentro das universidades públicas. Patriotismo é lutar por comida, saúde, educação, moradia para o meu povo. Isso é patriotismo. Defender político, defender líder religioso, defender corrupto. Só porque o caba diz que é homem de bem, que é de família, usa uma blusa da seleção brasileira, uma bíblia debaixo do braço, pronto. Aí se eu defender esse povo, eu sou patriota? Não, meu irmão, você tá muito enganado. Você tá confuso. Mas eu vou te ajudar. Talvez você não teve estudo, teve que trabalhar muito cedo para sustentar a família, ou então não chegou a ver isso na escola. Aliás, eu quero deixar uma crítica aqui para o Ministério da Educação do próximo presidente. Desse agora não. Meu filho quer assumir. Depois do que aconteceu de 16 para cá, nós precisamos urgentemente mudar a grade curricular. Coisas que eu ensino aqui no canal e na página tem que ser cobrado nas escolas. Temos que aprender a formar cidadãos conscientes, críticos, com embasamento científico. Mas então vamos lá. Nosso sistema de governo é baseado numa corrente de tripartite, de 3 poderes iguais entre si. E o primeiro a ter essas ideias foi um filósofo grego chamado Aristóteles na sua obra A Política. Depois veio um filósofo inglês no século XVII chamado John Locke
que também defende a separação de poderes na sua obra O Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Só que lá ele defende o poder legislativo acima dos outros poderes. Aí tem um executivo com a finalidade de aplicar as leis e tem um federativo que na verdade é como se fosse um braço do executivo. Aí Locke morre em 1704 e posteriormente vem as ideias de um filósofo francês, o Charles-Louis Secondat, também conhecido como Montesquieu. E é justamente na sua obra de 1748, chamada de Espírito das Leis, que ele defende o sistema de governo constitucional, a separação dos três poderes, a preservação das leis civis, manutenção da lei e o fim da escravidão. Já sei, já deve ter um amigozinho bolsonarista aí dizendo ele era comunista. Não me admiro mais de nada. Gente, tudo que eu falei da obra de Montesquieu, a gente vai se concentrar na tripartição dos poderes. Porque Montesquieu acreditava que a concentração de poder na mão de uma única pessoa podia gerar o abuso dele. Meu amigo bolsominho, me dê um exemplo de um único país que tem a concentração de poder na mão de uma única pessoa que não seja uma ditadura. E vocês ainda queriam deixar tudo nas mãos do imbrochável, do incomível, do homem honesto, de Bolsonaro? É isso aí! Então, meu filho, aqui no Brasil nós temos o executivo, que é responsável pela administração pública e executar leis dentro das normas da nossa Constituição. O Legislativo, que elabora e aprova leis, fiscaliza a execução dessas leis também. E o Judiciário, que interpreta a lei, fiscaliza e julga os casos de acordo com a nossa Constituição. E dentro do Judiciário nós temos o STF, que é a mais alta instância, que na verdade ele não é uma instância, ele é um superior tribunal, mesmo porque a Constituição Federal só garante 2 graus de jurisdição, a primeira instância e a segunda instância. Mas como decisões tomadas pela primeira instância e a segunda instância podem ser revisadas por esse tribunal superior, ele passou a ser chamado de terceira instância. Ah, bom. Jota, eu não tô entendendo nada desse negócio de instância, de constância, de esperança. É assim, meu amigo, o fórum aí da sua cidade é a primeira instância. Então, tudo que acontece aí que vai pro fórum tem a decisão de um único juiz. A gente chama isso de decisão monocrática. Então, vamos para um exemplo. O DJ Ives agride a sua esposa. E aí, um juiz pede a prisão preventiva dele. Um único juiz. Isso é uma decisão monocrática. Então isso foi uma decisão da primeira instância, de um juiz que estava lá no fórum. Aí o DJ Ives vai preso, mas não concorda com a decisão desse juiz. Aí o advogado do DJ Ives vai na segunda instância, que é quem? O Tribunal de Justiça. Lá no Tribunal de Justiça nós temos vários juízes que a gente chama de desembargador. No Tribunal de Justiça já não vai ser mais uma decisão monocrática, vai ser análise de vários juízes, de vários desembargadores que vão analisar o recurso e dar um parecer. Aí os desembargadores se reúnem, analisam e chegam à conclusão que o DJ Ives deve continuar preso. Então ele perdeu na segunda instância. Aí o seu advogado pode recorrer ao Superior Tribunal, que o pessoal chama de terceira instância. Aí ele vai, aí pede um habeas corpus lá para o STF, o Superior Tribunal. Só que lá a decisão pode ser monocrática ou pode ser pelo colegiado. Vai depender da situação. Mas aí quem pegou lá o recurso foi o Gilmar Mendes. Aí o Gilmar Mendes analisou e indeferiu o habeas corpus, quer dizer, negou, ignorou o habeas corpus.
Lembrando que chegando na terceira instância não tem mais ninguém para você procurar não, viu meu filho? É o último. E aí, deu para entender, né? Esse negócio de primeira instância, segunda instância e terceira instância. E o STF também tem a função de guardião da nossa Constituição de 1988. A corte do STF é formada por 11 juízes, que a gente chama eles de ministros, mas eles são juízes. Então veja, tudo que eu falei do STF até aqui nada tem a ver com os problemas que o Brasil está passando. O STF não tem nada a ver com gasolina, alimento, trabalho, saúde. Isso é função do executivo. Nem elaborar leis e aprovar leis o STF tem a ver. Isso aí é coisa do legislativo. Então por que, patriotas, vocês estavam na rua querendo acabar com o STF? A não ser que um dos patriotas esteja com problema com a justiça. Ou então algum amigo ou alguém da sua família? Não, Jota, mas eu participo de um grupo do WhatsApp que disseram que a culpa de tudo de ruim que está acontecendo no Brasil é desse tal de STF. Agora faça uma reflexão, meu amigo. Por que estão dizendo isso pra você? Você não deve nada a STF. Quem tá te manipulando deve estar com raiva do STF. E deve ter lá os motivos dele. Deve estar defendendo alguém que deve muito ao STF. Ou então toda uma família que deve muito ao STF. Você está simplesmente sendo uma massa de manobra. Agora, se você está se perguntando, Jota, e como é que vira um ministro do STF? É concurso? Tem vestibular? Tem? Pronto, aí está uma grande falha. Quem indica os ministros do STF é o próprio presidente. E isso pode ficar assim preso naquele negócio de troca de favores. Mas também é assim, o presidente só pode indicar se tiver vaga. São 11 ministros. Se ninguém sair durante o mandato daquele presidente, o presidente não pode indicar ninguém. Tem que esperar um ministro morrer, se aposentar, que é com 75 anos, ou renunciar. E Jota, quais são os requisitos para ser um ministro do STF? Tem que ser um brasileiro nato, tem que ter de 35 a 65 anos, tem que ter uma reputação ilibada, quer dizer, não ter cometido nenhum crime, nada que seja fora da lei, e o principal, que é um notável saber jurídico. Ah, bom. Aí depois de indicado, ele é sabatinado pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que tem 27 representantes. E aí, aprovado na CCJ ou não, o indicado vai para o plenário do Senado, onde ele vai precisar de 41 votos de senadores a favor. Aí, Jota, mas eu estava pensando, o Dias Toffoli foi advogado de PT. O Gilmar Mendes foi da AGU no governo de Fernando Henrique. O Alexandre de Moraes foi ministro da Justiça no governo de Temer. É, meu filho, tudo bem. Eles não foram simplesmente indicados por um presidente, não. Eles passaram pelo Senado. Eles tiveram 41 votos, no mínimo, de senadores. A FJ, política parece jogo de xadrez. É, meus herculoides, e a gente tem que aprender as regras desse jogo para aprender a votar. Não basta só votar em um presidente, não. E pensar que vai mudar tudo. Você tem que aprender a votar também em deputado federal e senadores. Lembre-se, 3 poderes iguais entre si. Agora, um recado pro meu amigo patriota que ficou nesse vídeo até o final. Você tá cansado? Cansei! Então pare de ser bucha de canhão e vem pro lado certo. Gente, quem gostou do vídeo, dá like, compartilha e se quiser ajudar o nosso trabalho, pode mandar um Pix. A nossa chave é o e-mail, é jclquimica@gmail.com. Você pode ajudar com o que você puder e quiser. Se for R$1, tá valendo, meu irmão. Ou você pode se tornar também membro aqui no YouTube ou um apoiador na nossa página no Facebook. O Jumentinho Amarelo é um canal e uma página independente. Não recebemos ajuda financeira de nenhuma instituição, seja de empresa, seja de partido político, o que é bom, que nos dá autonomia para falar e criticar quem a gente achar necessário.
necessário. E assim levar a verdade e informação de qualidade, doa a quem doer.